Você sabe a diferença entre hebreu, israelita e judeu? Você já se confundiu lendo a Bíblia com esses três nomes? Eles aparecem o tempo todo. Muita gente acredita que significam a mesma coisa e estão completamente enganadas. Entender a diferença entre esses três termos pode mudar a forma como você enxerga toda a história bíblica, desde Abraão até Jesus. E é exatamente isso que você vai descobrir agora. Mas fica até o fim, porque o que parece simples tem muito mais camadas do que você imagina. Primeiro, Hebreus. Tudo começa com Abrão, que mais tarde Deus rebatiza como Abraão, o pai da fé. Ele é o primeiro personagem bíblico a ser chamado de hebreu. Então veio um que escapara e o contou a Abrão, o hebreu. Gênesis 14:13. A palavra hebreu provavelmente vem de Éber, um ancestral de Abraão. Gênesis 10:21. Mas também pode significar aquele que veio do outro lado do rio, já que Abraão saiu da Mesopotâmia e cruzou o rio Eufrates rumo à terra prometida. Ou seja, hebreu é um termo de origem. É a forma mais antiga de identificar os descendentes de Abraão, especialmente nas primeiras gerações. Exemplos de hebreus na Bíblia. Abraão, o primeiro hebreu, pai da fé e da aliança com Deus. José do Egito, chamado de hebreu pelos egípcios. Moisés, nascido entre os hebreus escravizados no Egito, da tribo de Levi. Nesse período, o povo ainda não era chamado de israelita, muito menos de judeu. Eles eram simplesmente os hebreus, descendentes daquele que ouviu a voz de Deus e deixou tudo para seguir uma promessa. Mas o mais revelador vem agora. Segundo, israelitas. Se hebreu é um termo ligado a Abraão, israelita surge algumas gerações depois, com seu neto Jacó. Jacó era filho de Isaac e neto de Abraão, mas sua história muda completamente após um encontro sobrenatural com Deus. Você não se chamará mais Jacó, mas Israel, porque lutou com Deus e com os homens e venceu. Gênesis 32:28. A partir dali, Jacó se torna Israel, e seus 12 filhos se tornam os patriarcas das 12 tribos de Israel. Então, se você é descendente de Jacó, Israel, você é um israelita. O termo israelita tem um tom mais coletivo, nacional. Refere-se ao povo que se organizou como nação, o povo de Israel. Durante o Êxodo, o povo que sai do Egito com Moisés já é chamado de filhos de Israel, os israelitas. Eles atravessam o deserto, conquistam Canaã e passam pelos períodos dos juízes e dos reis, Saul, Davi e Salomão. Exemplos de israelitas na Bíblia. Josué, da tribo de Efraim, sucessor de Moisés. Davi, da tribo de Judá, ungido rei de Israel. Elias, profeta do Reino do Norte, enfrentou a idolatria e os falsos profetas. Durante todo o Antigo Testamento, o nome israelita é usado para representar a identidade do povo de Deus como nação. Mas depois da morte de Salomão, algo acontece. Terceiro, judeus. Após a morte de Salomão, o reino se divide. Ao norte, o reino de Israel, com 10 tribos. Ao sul, o reino de Judá, com as tribos de Judá, Benjamim e parte dos levitas. Com o tempo, o reino do norte se afasta de Deus, é conquistado pelos assírios e seu povo se espalha. Mas o reino do sul resiste mais tempo. E os que permanecem fiéis, mesmo após o exílio na Babilônia, passam a ser chamados de judeus, isto é, habitantes de Judá. A partir desse momento, judeu passa a ser o termo mais usado para todos que mantinham a fé no Deus de Israel. Mesmo que fossem de outras tribos, se continuavam guardando a lei e as tradições, eram reconhecidos como judeus. Ou seja, o nome judeu virou uma identidade espiritual e religiosa mais do que apenas geográfica. Exemplos de judeus na Bíblia. Ester, rainha da Pérsia, salvou o povo judeu de um genocídio. Daniel, levado ao cativeiro babilônico, manteve sua fé e foi exaltado entre os reis. Jesus Cristo, nascido em Belém, criado em Nazaré, da tribo de Judá, o judeu que mudou o mundo. Alguém pode ser os três ao mesmo tempo? E isso era mais comum do que você imagina. Vamos recapitular. Hebreu, descendente de Abraão. Israelita, descendente de Jacó. Israel, judeu. Quem viveu no reino de Judá ou manteve a fé judaica depois do exílio. O apóstolo Paulo deixa isso claro em Filipenses 3:4. Sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, e o exemplo máximo é Jesus. Hebreu por ser descendente de Abraão. Israelita por vir da linhagem de Jacó, da tribo de Judá. Judeu por viver em Judá e seguir as tradições do povo. Esses três nomes contam uma mesma história, em 3 capítulos diferentes. Um povo que começou com um homem chamado por Deus, cresceu em 12 tribos, sobreviveu ao exílio e trouxe ao mundo o Messias. Se esse conteúdo te ajudou a entender melhor a palavra, compartilhe com pelo menos uma pessoa. Não guarde isso só para você. Tem muita gente com essa mesma dúvida. E se quiser aprender mais, de forma clara e direta, curta, siga e ative as notificações. Porque aqui, a Bíblia é explicada de um jeito que todo mundo entende. Não se esqueça de seguir nosso perfil. Deus te abençoe.